Eu ouvi meu nome sussurrado antes mesmo de abrir a porta. A coitada ainda acha que pode engravidar. Era a voz da minha cunhada, Clara. A mesma que sorri pra mim com os dentes todos à mostra, mas com os olhos sempre me dissecando. Eu me escondi atrás da parede da cozinha e fiquei ali, ouvindo. Porque uma parte de mim ainda tentava entender por quê. Por que tanto ódio gratuito? Por que essa obsessão em me derrubar? Ela continuou. Fico com dó do meu irmão. Um homem daquele, preso a uma mulher que nem pode dar um filho a ele. E agora ela vem com essa barriga, fingindo. Tá na cara que esse bebê não é dele. O riso venenoso da minha mãe selou o resto da conversa. Eu congelei. Sabe aquela sensação de cair de um prédio sem fundo? Foi exatamente isso. Meu coração batia na garganta, como se quisesse fugir. Minhas mãos tremiam tanto que o copo que eu segurava escapou e estourou no chão. A conversa cessou. Silêncio de morte. Segundos depois, minha mãe apareceu na cozinha com aquele olhar frio e impessoal que ela só reservava para mim. Ela olhou a bagunça no chão, não disse uma palavra e se virou de volta para a sala. Nem perguntou se eu tinha me cortado. Eu era a filha dela, mas ela me tratava como uma hóspede inconveniente. Desde pequena, minha irmã gêmea, Helena, era a favorita, a mais bonita, a mais carismática, a que fazia todo mundo rir. Eu era a sombra, a que tirava notas boas, mas que ninguém aplaudia. A que ajudava em casa, mas que não era notada. A que cresceu ouvindo que tinha algo errado com ela, mesmo sem saber o que. Quando me casei com Rafael, ele foi a primeira pessoa que me viu de verdade. Me escolheu, me ouviu, me amou. E isso doeu neles. Minha família nunca engoliu o fato de eu, a filha apagada, ter encontrado alguém como ele. Um homem decente, amoroso, trabalhador. Clara, que era casada com meu irmão mais velho, não suportava perder o posto de mulher que deu o neto da família. Ela sempre me olhava com nojo disfarçado de sorriso. Mas agora eu estava grávida. Contra todas as expectativas. Depois de 2 anos tentando. Depois de uma perda devastadora. Depois de médicos dizendo que talvez eu não conseguisse. Era o meu milagre. E era isso que eles queriam destruir. Dias depois daquela conversa na cozinha, as fofocas começaram. Chegaram até Rafael. Disseram que essa gravidez é mentira, que é outra pessoa o pai. Ele me disse, com olhos carregados de mágoa. Meu mundo caiu. E não porque eu tivesse algo a esconder, mas porque era exatamente isso que queriam. Plantar dúvida. Acusar sem provas. Sufocar a verdade com veneno. Você acredita em mim? Perguntei, quase sem voz. Ele hesitou. O silêncio durou meio segundo, mas foi o suficiente para minha alma gritar. Rafael sempre acreditou em mim, mas naquele momento, o estrago já estava feito. Eu quero acreditar, mas, você ouviu o que disseram. E se? Aquilo me quebrou. Me destruiu mais do que qualquer traição física, porque eu me dei inteira para esse homem. E mesmo assim, as palavras sujas da minha cunhada pesaram mais do que nossa história. No dia seguinte, minha mãe me ligou, com a voz fingidamente doce. Filha, não seria melhor fazer um teste de DNA? Só para encerrar esse falatório? Filha, ela só me chamava assim quando queria algo. E engolia a raiva. Eu sabia o que aquilo era. Uma armadilha. Eles queriam me fazer parecer culpada, até quando eu era a vítima. Mas eu aceitei. Fiz o teste de DNA com 4 meses de gestação, um procedimento invasivo e arriscado. Me senti violada, como se tivesse que provar minha dignidade num tribunal invisível. E tudo isso por causa da inveja doentia de uma mulher amarga e a covardia de uma família que nunca me quis. Os resultados demoraram 2 semanas. Foram os dias mais longos da minha vida. Rafael dormia no sofá. Helena me bloqueou do grupo da família. Clara mandava mensagens veladas no grupo dizendo coisas como "a verdade sempre aparece". Mas o dia do resultado chegou. Recebi o envelope do laboratório e chamei Rafael. Fui até a casa da minha mãe, como se fosse uma convocação. Todos estavam lá, meu irmão, Clara, Helena, minha mãe, sentados como uma plateia esperando a execução pública. Abri o envelope na frente deles. A sala estava silenciosa como um túmulo. Compatibilidade genética entre o suposto pai e o feto, 99,9999%. A verdade caiu como uma bomba. Rafael levou a mão à boca, os olhos marejados. Helena ficou vermelha. Minha mãe abaixou a cabeça. Mas Clara simplesmente riu, como se ainda assim tivesse ganhado. Deve ser erro de laboratório, ela soltou, cruzando os braços. Foi então que eu me levantei. Pela primeira vez, sem tremer. Pela primeira vez, com raiva no lugar do medo. Vocês me chamaram de estéril, de mentirosa, de promíscua. E agora que a verdade apareceu, ninguém é homem ou mulher suficiente para pedir desculpas. Eles se entreolharam. O silêncio era uma confissão. Rafael tentou se aproximar, com lágrimas no rosto. Eu errei, me perdoa, por favor. Eu não sabia no que acreditar. Eu o encarei. Ele parecia menor agora. Como todos ali. Eu acreditava em você. Isso era o suficiente. Virei as costas e fui embora.
Mas ao chegar em casa, algo estava diferente. Minha porta estava entreaberta. O berço no quarto tinha sido destruído. Os bichinhos de pelúcia estavam todos rasgados, e havia palavras escritas na parede com batom vermelho: mentira tem pernas curtas. Meu coração parou. E então o telefone tocou. Era um número desconhecido, e a voz do outro lado sussurrou: você não merece essa criança. Minha pele gelou. Naquela noite, travei todas as portas e fechei as janelas com móveis. O berço destruído era a prova de que a guerra não tinha acabado com o resultado do exame. Tinha apenas evoluído de mentira para ameaça. E eu sabia que só podia ter sido Clara. A mesma mulher que disse que meu bebê era obra de outro homem. Que riu da minha dor no grupo da família. Que ao ver o teste de DNA, preferiu questionar a ciência a reconhecer a verdade. A mesma que sorria para as fotos de Natal enquanto me envenenava por dentro. Liguei para Rafael. Ele atendeu no terceiro toque. Você sabe de algo sobre o que fizeram na minha casa? Ele hesitou. O quê? Como assim? O berço foi destruído, Rafael. Entraram aqui. Escreveram na parede que eu não mereço essa criança. Silêncio. Eu não sei o que dizer. Eu juro, não fui eu. E se foi a Clara? A interrompi. Se foi a Clara. Sério. Eu só não quero acusar sem ter certeza. Ela nega tudo. Disse que você está tentando fazer ela parecer louca. Um riso seco escapou da minha boca. Típico. Rafael ainda preso naquela teia de manter a paz, mesmo que essa paz custasse minha sanidade. Claro que ela nega, Rafael. Sociopatas são ótimos em parecerem vítimas. Desliguei antes que ele falasse mais alguma coisa. Eu precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que não fosse gente tentando me apagar. Asterisco asterisco. 2 dias depois, fui à delegacia. Fiz o boletim de ocorrência. Levei fotos do quarto, do berço destroçado, da parede suja de batom. Mas a policial que me atendeu parecia mais interessada em me fazer perguntas sobre o pai do bebê do que sobre o crime. A senhora mora sozinha? Sim. E o pai do bebê está presente? Está, parcialmente. Respirei fundo. Mas o que isso importa? Ela deu de ombros, com aquela cara de quem já tinha decidido que eu era mais uma grávida histérica. Asterisco asterisco. A parte mais cruel de tudo isso é como as pessoas te olham quando você é mulher, grávida e vulnerável. Como se a gravidez fosse uma sentença. Como se você devesse se arrastar pedindo permissão para ocupar espaço. Ainda mais quando todos ao redor querem te convencer de que você não merece o que tem. A cada passo, eu sentia o julgamento. O olhar que dizia: essa aí armou pra cima do marido. Essa aí deu o golpe da barriga. Helena, minha irmã gêmea, fez questão de se manter em silêncio. Ela nunca dizia nada diretamente. Mas bastava um like nas postagens passivo-agressivas da Clara, um emoji de risada quando alguém fazia piada sobre traição. Isso era o suficiente para entender onde ela estava. E o mais doloroso? Ela era minha irmã, meu reflexo. A única pessoa que sabia de tudo que vivi. Quando fizemos 16 anos, eu a defendi de um abuso dentro da nossa própria família. Assumi a culpa. Carreguei a vergonha no lugar dela. E agora, ela simplesmente assistia, em silêncio, cúmplice da mesma violência. Asterisco asterisco. Uma semana depois, recebi um envelope sem remetente na caixa de correio. Um papel dobrado dentro. Nele, uma única frase. Você vai perder esse bebê. A gente só começou. Minha visão escureceu. Meu estômago revirou. Liguei para a clínica e marquei consulta com urgência. Eu precisava ouvir o coração dele. Precisava ter certeza de que ainda estava tudo bem. No consultório, a médica percebeu o desespero nos meus olhos. O bebê está saudável. Ela disse, depois de me examinar. Mas você está sob muito estresse. E isso pode afetá-lo. Saí de lá com a decisão tomada. Ia embora. Por um tempo, pelo menos. Mandei uma mensagem para Rafael. Não confio mais em ninguém aí. Estou saindo da cidade por um tempo. Não me procure. E bloqueei o número dele. Fui para uma cidadezinha do interior onde morava minha antiga professora de piano, Dona Cida. Uma mulher que me acolheu quando fugi de casa aos 17 por causa de uma briga com minha mãe. Ela me deu um colchão no chão, chá quente e o primeiro abraço sincero que recebi na vida. Quando cheguei, ela me olhou e disse: "De novo, meu bem", e me abraçou como se eu ainda fosse aquela adolescente machucada. Passei 2 semanas ali, longas caminhadas, noites em silêncio e choro. Muito choro, mas também paz. Pela primeira vez em meses, eu dormi sem acordar assustada. A barriga crescia, o bebê chutava, e aos poucos, eu começava a lembrar quem eu era. Mas paz demais parece provocar quem vive do caos. Recebi uma mensagem de um número novo, com uma foto. Rafael, em um restaurante. Com Clara. A legenda era clara. Você achou mesmo que ele ficaria esperando você? Eu tremi. Tentei ignorar, mas meu instinto me corroía por dentro. Liguei para uma amiga antiga que ainda morava perto de onde eu vivia antes. Vi os dois juntos outro dia. Ela disse:
Clara estava com a mão no ombro dele, rindo, como se nada tivesse acontecido. Senti uma facada no peito. Eles estavam tentando me tirar tudo: a família, o amor, a sanidade. E agora meu próprio filho. Asterisco asterisco. Decidi voltar, mas com um plano. Se eles queriam guerra, eu daria guerra. Procurei uma advogada. Contei tudo. Mostrei as provas, as mensagens, os prints, os boletins. Ela me ouviu por 2 horas, anotando em silêncio. E no fim, disse: você tem o suficiente para pedir uma medida protetiva contra sua cunhada. E se necessário, um teste psicológico nela. Mas isso vai explodir a família. Sorri. Ela já explodiu. Só tô recolhendo os pedaços. Entrei com o pedido. A intimação chegou a Clara 3 dias depois. E aí foi a vez dela surtar. Ligou, mandou áudios. Ameaçou. Gritou que eu estava acabando com a vida dela. Rafael apareceu na minha porta no dia seguinte. Magro. Olhos fundos. Eu não sabia o que ela era capaz. Ela me manipulou. E agora você sabe. Tarde demais, não acha? E o bebê? Posso ver? Posso estar presente? Quando ele nascer, a justiça vai decidir isso. Fechei a porta. Mas naquela noite, escutei um barulho no quintal. Saí devagar, coração acelerado, e encontrei uma caixa com um bilhete colado. Achou que podia escapar? Dentro, um ursinho de pelúcia, igual ao que eu tinha no berço, que havia sido destruído. Mas esse estava queimado, com o plástico derretido, e o cheiro de gasolina ainda forte. Clara tinha cruzado a linha, mas eu também, e agora, era ela quem devia ter medo. Depois do bilhete com o ursinho queimado, algo dentro de mim morreu, mas algo maior nasceu, mais forte. Eu não era mais a menina calada da família, a sombra da Helena, a esposa submissa, a mulher que abaixava a cabeça para evitar conflito. Eu era mãe, e agora cada segundo da minha vida seria para proteger esse bebê. Passei aquela noite acordada, sentada no chão do corredor com uma faca de cozinha na mão, a respiração curta, as mãos suadas. Cada estalo da madeira me fazia pular. A polícia apareceu às 3 da manhã, depois que liguei dizendo que temia por minha vida, mas fizeram pouco caso. Disseram que sem testemunhas, era difícil provar qualquer coisa. Difícil provar qualquer coisa. Essa frase ecoava como um tapa. Como se o cheiro de gasolina e o medo nos olhos não fossem o suficiente. Como se, mais uma vez, a dúvida me colocasse no banco dos réus. Na manhã seguinte fui direto ao escritório da advogada. Chega de esperar ela dar o próximo passo. Quero medidas urgentes. Restrição, boletim, o que for. Não vou deixar essa mulher encostar no meu filho. Ela me olhou com uma calma calculada. A gente pode reforçar o pedido com base nesse último acontecimento, mas vamos precisar de provas mais contundentes. E provas? E se ela vier aqui com uma arma? Isso vai ser prova suficiente? Ela não respondeu. Só me entregou um novo formulário e me fez assinar. Asterisco asterisco. Passei os dias seguintes como um animal em alerta. Dormia com o celular na mão, monitorava câmeras de segurança pelo aplicativo, e cada barulho do portão me fazia levantar. O bebê mexia menos, talvez sentindo meu terror. Rafael ligava todos os dias, agora arrependido. Dizia que não sabia que Clara era capaz de ir tão longe, que achava que ela só estava com inveja, não malícia. Mas o que me doía era que eu avisei. Eu sempre avisei, e ninguém ouviu. Porque quando uma mulher grita, todos acham que ela está exagerando. Mas quando ela sangra, aí sim perguntam por que ela não falou antes. Eu quero ver o bebê. Ele insistiu. Quero ir com você nas consultas. Você não vai a lugar nenhum comigo, respondi. Não depois de tudo. Você tá me punindo? Não, Rafael. Estou te poupando de presenciar algo que você ajudou a criar. Asterisco asterisco. Na 3ª semana desde o bilhete ameaçador, recebi uma carta oficial. O juiz havia aprovado a medida protetiva. Clara não podia se aproximar a menos de 300 metros. Nem manter contato por nenhum meio. Aquilo me deu um sopro de alívio. Pela primeira vez, a justiça me estendia uma mão. Mas o que eu não esperava era o contra-ataque. Na semana seguinte, Clara entrou com um processo contra mim, alegando difamação e perseguição. Sim, ela me ameaçou. Destruiu o meu berço. Me aterrorizou. E agora, era ela quem dizia estar sendo atacada. A petição estava toda montada como um roteiro de novela. Ela dizia que eu sempre fui invejosa da relação dela com meu irmão, que eu inventava histórias para chamar atenção, e que no fundo, eu sofria de distúrbios psicológicos não tratados. Usou frases de posts meus antigos nas redes, tiradas de contexto, prints forjados de conversas que nunca existiram. E o mais absurdo, uma testemunha que dizia ter me visto, atacando verbalmente Clara em público, o que nunca aconteceu. A tal testemunha? Minha irmã, Helena. Eu li aquilo com as mãos tremendo. Era ela, Helena, a minha gêmea. A única pessoa que conhecia a minha dor de verdade. E agora estava usando minha história como munição contra mim. Por quê?
Para agradar minha mãe? Para manter o teatro da família unida? Ou será que ela sempre foi assim, e eu é que não quis ver? Asterisco asterisco. Minha advogada foi direta. Eles estão tentando te desestabilizar. Clara está apostando que você surte, que reaja mal, que cometa um erro. E se eu cair em armadilha? Não vai, porque agora, você sabe quem são seus inimigos. Asterisco asterisco. O último golpe veio quando Rafael me mandou uma mensagem. Clara está grávida. Me senti apunhalada. O ar saiu do meu corpo. As palavras se embaralharam na minha mente. Clara, grávida, do meu marido, ou ex-marido. Não sei mais como chamar alguém que compartilha sangue com um monstro que tenta destruir sua paz. É meu? Perguntei, digitando em fúria. A resposta demorou 10 minutos. Não sei. Fechei o celular e vomitei no chão da cozinha. Era como se minha vida estivesse escorrendo por entre os dedos. Cada coisa que eu tentava reconstruir era destruída de novo. Por dentro, eu implodia em silêncio. Só o meu bebê me impedia de gritar. Asterisco asterisco. Naquele dia, decidi contar tudo à imprensa. Não porque quisesse fama, mas porque queria justiça. Queria voz. Entrei em contato com uma jornalista que fazia reportagens sobre mulheres perseguidas. Mandei todas as provas. Os áudios, os boletins, os documentos da medida protetiva, até os prints das mensagens com Rafael. 2 semanas depois, saiu a matéria. Mulher grávida sofre campanha de ódio da cunhada e da própria irmã, e se defende com a verdade. O caso explodiu. Teve compartilhamento em tudo que há lugar. As pessoas começaram a mandar mensagens de apoio. Mulheres diziam que passaram pelo mesmo. Outras contavam como perderam filhos por conta de estresse e perseguição familiar. Eu chorei lendo cada uma, porque pela primeira vez eu não me sentia sozinha. Minha mãe me bloqueou. Helena postou uma indireta dizendo: quem não deve, não teme. Clara sumiu das redes, mas eu sabia que ela estava se corroendo por dentro. Rafael reapareceu, agora desesperado. Você expôs a família. Isso vai nos destruir. A família. Ri. Eles já tentaram me destruir. Eu só mostrei quem são. Você não pode me afastar do meu filho. O juiz vai decidir isso. E se for justo, vai manter distância. Ele ficou me olhando com os olhos rasos d'água. Mas eu não me comovia mais. Asterisco asterisco. Hoje, estou com 8 meses. A barriga pesa, mas o coração está mais leve. Ainda durmo com o canivete na gaveta. Ainda verifico as câmeras. Mas pela primeira vez, não sinto vergonha de lutar. Eu estava vencendo. Até que hoje, recebi outra carta. Sem remetente. Dentro, uma única foto, o hospital onde pretendo dar à luz. E atrás, uma frase rabiscada. Te vejo lá. E agora? A foto do hospital queimava nas minhas mãos como se estivesse em brasa. Te vejo lá. Clara não só sabia onde eu daria à luz, ela fazia questão de me lembrar que estava perto. Perto demais. Minha respiração travou. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Cada músculo doía. O bebê lá dentro chutava como se sentisse tudo. Porque ele sentia. Ele sempre sentiu. Cada lágrima, cada crise de ansiedade, cada ameaça velada. E agora essa. Meu maior medo era que ela aparecesse no hospital e fizesse algo que não pudesse ser desfeito. Respirei fundo. Liguei para minha advogada. Ela mandou mais uma ameaça. Uma foto do hospital. Minha voz falhava. Ela vai tentar alguma coisa. Eu sei. Você já avisou a polícia? Sim. E adivinha? Sem flagrante. Silêncio do outro lado da linha. Então ela disse: a gente vai precisar de segurança privada no hospital. Vou entrar em contato com a administração e com um profissional. Você não vai estar sozinha. Suspirei. Pela primeira vez, alguém me oferecia proteção real. Não promessas vazias, não desculpas legais. Ações. Asterisco asterisco. 2 semanas depois, entrei em trabalho de parto. A dor veio como uma onda, subindo da espinha até os ossos da bacia. A primeira contração me pegou de surpresa, no meio da noite, enquanto eu mexia no quarto do bebê, arrumando pela 100ª vez as roupinhas. Roupinhas que talvez ele nem usasse nos primeiros dias, mas eu precisava manter as mãos ocupadas. O medo era um monstro que sussurrava o tempo todo. Ela vai tentar de novo. Ela vai fazer algo no hospital. Ela vai. Mas ali, naquela dor crua, a única coisa que importava era ele. O meu filho. O bebê que todos disseram que eu jamais teria. Que acusaram de ser de outro homem. Que tentaram apagar antes mesmo de nascer. Chamei o carro da segurança particular. 2 homens vieram me buscar. Discretos. Atentos. Escoltaram meu caminho até a maternidade como se eu fosse uma chefe de estado em risco. E talvez eu fosse mesmo, uma mulher em guerra, prestes a dar à luz o que restou de si mesma. Asterisco asterisco. As horas seguintes foram um borrão de dor, gritos e olhos fechados. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Doía mais do que qualquer pancada emocional que já levei, mas era diferente. Aquela dor não vinha da destruição. Ela era criação.
Quando o choro dele preencheu o quarto, eu soube. Venci. Meu filho nasceu com 3,2 quilogramas. Perfeito. Forte. Chorando alto como se também quisesse dizer, estou aqui. Contra tudo, estou aqui. Olhei para o rostinho enrugado e quente sobre meu peito e jurei. Ninguém nunca vai te fazer sentir sozinho nesse mundo. Nem rejeitado. Nem escondido. Eu sou sua mãe. E você é minha vitória. Asterisco asterisco. Foi só depois do parto, já na sala de observação, que a enfermeira entrou com os olhos arregalados. Dona Elisa teve uma tentativa de invasão no andar de baixo. Meu coração gelou. Como assim? Uma mulher tentou entrar com um crachá falso. Disse que era da limpeza, mas não constava no sistema. A segurança barrou. Quando fomos chamar reforço, ela já tinha fugido. Clara, era ela. Mesmo com ordem judicial, mesmo com tudo, ela ainda tentava. A obsessão era tanta que ela estava disposta a se infiltrar no hospital onde eu estava vulnerável, sozinha, deitada com pontos e um recém-nascido nos braços. Minha advogada chegou no fim do dia com o oficial de justiça. Comprovadas as novas ações, Clara foi intimada judicialmente por tentativa de violação de medida protetiva, e agora responderia criminalmente por ameaça, perseguição e risco à integridade de um menor. Ela pode ser presa? Perguntei, a voz ainda fraca. Se o juiz considerar a reincidência, sim. Especialmente com o recém-nascido em risco. Está nas mãos da justiça agora. Mas você já venceu, Elisa. Ela não vai mais chegar perto. Asterisco asterisco. Rafael apareceu 2 dias depois, com um buquê ridículo e os olhos marejados. Posso ver meu filho? O segurança do hospital o interceptou no corredor, mas ele me viu pela porta aberta e implorou. Só quero olhar, nem que seja por 5 segundos. Olhei para o meu bebê, dormindo tranquilo no berço de acrílico. O mesmo bebê que ele duvidou, que achou que não fosse dele, que permitiu que sua própria irmã destruísse. Ele não precisa de curiosidade, Rafael. Ele precisa de proteção. E você não protegeu. Eu errei, mas Clara me manipulou. Eu fui burro. Você foi fraco. E isso é pior. Burros aprendem. Fracos se escondem atrás de desculpas. Fechei a porta. Asterisco asterisco. 3 meses depois, Clara foi julgada. No tribunal, apareceu pálida, magra, com uma maquiagem carregada demais para tentar esconder o caos. Tentou chorar. Tentou dizer que tudo foi um mal-entendido, uma brincadeira que saiu do controle. Mas as provas eram sólidas. Vídeos, testemunhos, rastros digitais, prints, os bilhetes, a foto do hospital. Foi condenada a 2 anos em regime aberto, com restrição total de contato comigo e com meu filho por tempo indeterminado. Ela saiu sem olhar para trás. Pela primeira vez, derrotada. Asterisco asterisco. Hoje meu filho tem 4 meses. Ele sorri com os olhos. Tem o mesmo nariz do pai, infelizmente, mas o olhar é meu. A intensidade, a firmeza, a fúria silenciosa de quem nasceu lutando. Minha mãe nunca ligou. Helena postou uma foto com a legenda: o silêncio é a resposta dos fortes. E sinceramente espero que ela nunca mais fale comigo. Rafael está tentando provar que pode ser pai. Visita com autorização, supervisionado. Eu deixo. Não por ele, mas pelo meu filho. Se um dia ele quiser esse laço, que tenha chance de escolher com consciência. Mas eu nunca mais serei a mesma. A mulher que eles disseram ser estéril deu à luz não só a uma criança, mas a própria versão mais forte de si mesma. Eles tentaram me silenciar com medo, fofoca e mentira. Mas o DNA calou todo mundo. E o grito do meu filho, ao nascer, foi a resposta mais alta que eu já poderia dar.